Olá a todos, muito bem-vindos novamente. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a jurisdição. O que é a jurisdição? A jurisdição nada mais é o poder de dizer o direito. Quem tem o poder de dizer o direito é o Estado juiz. O Estado juiz o exerce através do poder judiciário, o qual é dividido e segue alguns princípios e características. Primeiro nós vamos falar dos princípios. Um dos princípios da jurisdição é a territorialidade. O que é a territorialidade? Cada juiz vai exercer o seu poder de dizer o direito, isso é, de falar o que é certo, de dar uma sentença, de julgar algo ou alguém, conforme ele está localizado em determinada parte do país. Digamos, na região sul, o juiz responsável para dar uma sentença de cunho nacional é o juiz do TRF4, por exemplo, o qual está situado na região sul. Na região sudeste, que tem a região de São Paulo e Mato Grosso do Sul, é o TRF3, não só a região sudeste, né, mas a centro-oeste também. E assim é dividido. E cada juiz é responsável, conforme a sua territorialidade. Temos também o segundo princípio, que é o princípio da investidura. O princípio da investidura é o princípio que vai trazer realmente o poder de dizer o direito ao plano fático, isto é, o Estado vai conceder a um juiz determinado, de determinada vara ou de determinado tribunal, poder de julgar determinadas pessoas. Então, nada mais é do que o poder que o Estado transfere ao juiz. Ele investe o juiz e o juiz está investido de poderes do qual poderá julgar as demais pessoas. Outro princípio também muito relevante é o da indelegabilidade, do qual o juiz, uma vez investido, ele não pode mais delegar a outro juízo para que julgue determinada ação. Porque se ele é responsável e ele é o juiz correto, o juiz que tem a jurisdição, ele não pode delegar a outro. Somente nos casos que prevêem a lei, né, que é no caso de substituição, nos casos que tem previsão legal, mas de qualquer forma, ele não poderá sair da vara de determinado juiz o processo. Ele não pode delegar, ele não pode passar à frente, não pode transferir a outra pessoa. Mas o princípio é o da inevitabilidade, isso é, uma vez que a parte integrou o processo, ela não pode mais sair de maneira alguma. Uma vez que ela foi devidamente citada, ela não tem como ela sair, somente ao final do processo. Isso é, ela não pode se recusar a participar de determinada ação. Se ela realmente for comprovado que ela faz parte da ação, ela não poderá mais ser retirada. Mas um princípio é o da inafastabilidade, isso é, nenhuma ameaça ou privação de direito vai ser dispensada do poder público. O poder público sempre vai analisar ameaça ou lesão a direito, sempre vai olhar todos os casos, caso por caso, e poder realmente dizer o direito. Mas um princípio é o princípio do juiz natural, isto é, ninguém será julgado por tribunal de exceção. Antes de determinada causa, já vai ter um juiz responsável para julgar aquele tema, para julgar aquela ação, seja de cunho penal, seja de cunho trabalhista, militar, de qualquer forma vai ter sempre um juiz. Agora nós vamos falar das características da jurisdição. Uma das características é a substitutividade. Essa substitutividade nada mais é do que o juiz pegar o que é de direito das partes e dar-lhes o que realmente lhe é devido, certo? Uma pessoa entra com uma ação, a outra diz que não é isso realmente que está acontecendo e o juiz vai substituir a vontade das partes pelo que é realmente de direito. Uma outra característica é a inafastabilidade, ou seja, nenhum caso vai ser afastado do poder jurisdicional, seja lesão ou ameaça, como seguindo um dos princípios, como foi citado anteriormente. A imperatividade, isso é, uma vez decidido, não é facultativo, é uma ordem. Não tem como a pessoa negá-lo. Após o processo da decisão no mérito, vem a execução. E não é opcional. Mais uma característica é a aptidão para a imutabilidade, isso é, o trânsito em julgado, ou direito adquirido. Uma vez adquirido, ele adquire a imutabilidade, isso é, ele está apto a nunca mais ser transformado. Uma vez dito o direito, não retroagirá, certo? Isso contribui também bastante para a segurança jurídica. E mais uma das características é que a jurisdição ela é inerte. Você está com um problema e precisa resolvê-lo. Se você não levá-lo ao poder jurisdicional, isso é, ao poder judiciário, exercido pelos juízes, nada poderá ser feito.
O juiz não irá bater na sua porta e perguntar o que você está precisando. Você deverá ir lá e levá-lo à lide e ele solucionará o seu problema. Falando mais um pouco sobre a jurisdição ela pode ser contenciosa, como vimos aqui, ou então voluntária. Isso é, quando duas pessoas precisam casar-se, por exemplo. Elas querem casar-se e para isso elas não bastam ela assinar um papel sozinha ou não. Aí elas vão procurar alguém para dizer o direito, só que voluntariamente. Nesse caso, existe a obrigatoriedade, porque elas não podem fazer isso sozinhas, elas devem procurar a jurisdição, uma vez que elas precisam do direito. O juízo de equidade, o juiz tá aí, serve para ver se é justo às partes, seja numa ação de adoção, seja numa ação de declaração de união estável, seja na celebração de um contrato, precisa de uma jurisdição, que é exercida pelo Poder Judiciário. E precisa do juiz para poder aceitar e ver se realmente está equilibrado o desejo das partes, se não há nenhum abuso por uma das partes. Mais uma característica ou princípio é a ausência de lide, né, que na jurisdição voluntária não existe lide, não existe conflito entre as partes estão de acordo, elas só precisam que o juiz homologue uma decisão, precisa da certificação do poder público, de que essa decisão está correta, que esse ato está legal. E não existem partes. Isso parcela da doutrina afirma e também tem inexistência de partes. Isso é, não há conflito, não há lide, só precisa de uma confirmação. Então não há partes porque não há conflito. Não há o autor, o réu e o juiz. Há apenas os autores que precisam da autorização do juiz para a concretização do ato jurídico. Bom, assim encerramos mais uma videoaula aqui, tratando sobre o tema jurisdição, e espero poder ter ajudado a todos. Quem puder aí contribuir, inscrevam-se